de cada capítulo para a meditação nossa. E hoje, então, é o capítulo 26 de Jó, quando Jó ele repreende o Bildade. O Bildade, nós falamos ontem no capítulo 25, ele sustenta que o homem não pode justificar-se diante de Deus. Lembrando a você que esses homens eles fizeram colocações, muitas delas certas. Só que o problema deles é que eles estavam fazendo aquilo para acusar o Jó. É aí que entra o erro. Nós temos que ter sabedoria de Deus para que as nossas colocações não venham julgar a pessoa, principalmente pessoas que estão sofrendo. É de praxe, muitas vezes, a gente querer tacar o pé nos peitos da pessoa, dizendo, olha, você está sofrendo, a culpa é sua, por causa disso, é por causa daquilo. É de praxe a gente ter essa facilidade de fazer isso. Foi isso que os amigos de Jó fizeram com ele. Só que é bom lembrar que Jó, ele era um homem justo, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, era um homem que se desviava do mal. Então, o livro de Jó, ele nos mostra muito isso. Mas, então, nós vamos ver hoje aqui o Jó, ele repreendendo humildade. Depois nós vamos ver que Deus entrou depois da conversa deles, aí nós vamos ler as colocações de Deus, tanto para a vida de Jó, como para a vida dos amigos dele. Mas aqui no 26, o Jó está repreendendo humildade. Então, ele diz para humildade o seguinte: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste assim? E o versículo 5 diz: Jó exalta o poder de Deus. Aos mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para perdição. Do versículo 5, então, ao 13, queridos, nós vamos ver alguns mistérios da criação, elas são reveladas, certo, amados? Então nós vemos, primeiro, a localização dos mortos que aguardam o julgamento em tormento. A pessoa morre, uns vão aguardar ir para o céu, para a glória, mas outros vão aguardar o julgamento. Então ele fala, o inferno está nu perante ele, não há coberta para perdição. Prende as águas nas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Então ele diz que ali debaixo das águas, no abismo das trevas, eles tremem de terror. No versículo 5, ele fala que as pessoas que morrem sem Deus já tremem de terror ali, pelo julgamento. A sustentação da terra, aparentemente sobre o nada, por intermédio do poder de Deus, porque o versículo 7 fala, o norte estende sobre o vazio, sustenta a terra sobre o nada. O que é interessante, não é que a terra é sustenta, ela está inversa. É porque ele está falando isso. Por que ela não cai? Né? Era para estar caindo, era para estar despencando. As nuvens, a gente vê as nuvens de chuva, a gente fala assim, a nuvem está carregada. E só abre na hora certa. Quer dizer, uma nuvem, ali fica cheio d'água, era para estar caindo direto, mas não é isso. Você vê que ela se fecha, cai uma quantidade de água, dá uma parada. É interessante esse fenômeno. Então, Jó, ele está exaltando aí o poder criador de Deus. O versículo 8 fala assim, prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Quer dizer, a nuvem está carregada de água, era para se rasgar, mas não é isso que acontece. Certo, amados?
Depois, o lugar do seu trono e da sua habitação encoberto entre nuvens impenetráveis, a fim de ficar invisível. Versículo 9. Ó. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. A gente sempre se refere ao céu como morada celestial. Paulo, ele fala em Romano que ele chegou a visitar esse terceiro céu. A Bíblia chama de terceiro céu a morada de Deus. Então, Jó ele fala aqui, poxa, mas a face de Deus está coberta neste céu. Né? E depois ele diz, o estabelecimento das margens para que os mares se conservem no lugar, mesmo com a terra em movimento. Versículo 10. Marcou um limite sobre a superfície das águas. O mar é interessante, ele vem até ali e volta. Ele vem e volta, não passa daquilo ali. Então Jó está dizendo, olha, Deus marcou o limite das águas. Né? Porque ele vem até um certo ponto e volta. Então Jó, ele reconhece isso, esse poder de Deus. A demarcação do limite entre a luz e as trevas. Então, no versículo 10, ele fala que Deus marca o limite da água, o limite da luz e trevas. São 5 horas agora. Se fosse verão, agora já estaria claro. Como está começando o inverno, lá para 6 horas começa a esclarecer. Quando for o inverno, é às 7 horas que começa a esclarecer. É isso que Jó está tratando, o poder de Deus, a soberania de Deus, o limite que Deus colocou. Ó, agora é verão, ó só, agora você vai vir mais cedo, agora você vai vir mais tarde. Então, nessas coisas que parecem simples, Jó ele trata do poder de Deus, da ação de Deus, da soberania de Deus, queridos. Aleluia. O versículo 7 também ao 14, nós vamos ver quão pouco é o que temos ouvido de Deus. Embora a gravidade do planeta, o ciclo da água e os seus eclipses tenham sido descobertos há apenas alguns séculos, certo, amados? Pelos cientistas, Jó, milênios antes, recebeu essa revelação. Mostra claramente o que foi o Criador do universo, quem inspirou as Sagradas Escrituras, e revela ainda que tudo que existe de extraordinário é muito pouco diante do poder de Deus. Então, amados, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque acerca do poder de Deus, o que nós sabemos, queridos, ainda é pouquinho. Hoje a ciência a cada dia descobre alguma coisa. Jó, séculos e séculos atrás, ele já falava do poder de Deus, ele já falava da soberania de Deus. A Bíblia, queridos, ela foi escrita cerca de 1400 anos, levou para se escrever a Bíblia. Ela foi escrita em épocas e lugares diferentes, por cerca de 40 escritores. Deus usou homens cultos e Deus usou homens incultos para escrever a sua palavra. E você vê que ela é moderna, ela é atual. Então, aquilo que a ciência desvenda hoje, o Jó já falava, o Jó já revelava. Queridos, Deus é soberano. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós não podemos esperar de Deus só nesta vida. E Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, olha só, daquilo que nós pedimos. O que você está pedindo a Deus hoje? Qual é o seu pedido para este dia? Pois assim diz a palavra de Deus. Deus é poderoso para fazer, além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está pensando. Aleluia, glória a Deus. Queridos, e o versículo 14 fala assim, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos,
e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Então, queridos, aqui nesse versículo, quem entenderia o trovão do seu poder? O Jó faz uma pergunta. Toda a criação não consegue revelar a magnitude do nosso Deus. Mesmo assim, ficamos perplexos com ela. Imagine saber que tudo o que foi criado é apenas um sussurro da potente voz de Deus. O conhecimento que o ser humano consegue ter de Deus chega apenas às bordas da sua verdadeira essência. Aleluia. Ô, irmãos, a gente pensa que a gente conhece a Deus. O que o Jó está falando? Na verdade, nós conhecemos a Deus muito pouco. Ele fala que o pouquinho que a gente conhece só chega assim na orla dos caminhos deles. Por isso que vale a pena buscar a Deus. Por isso que Deus promete, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Por isso que a palavra promete, clama a mim e eu vou te responder coisas grandes e firmes que não sabe. Então vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço pelo dia que o Senhor fez. Eu te agradeço por esta manhã. Eu te agradeço pelos teus filhos que agora, de madrugada pela manhã, estão aqui comigo, nos acompanhando. Senhor, depois nós vamos nos ajoelhar, buscando a tua face, buscando a tua presença, abençoando esses que estão vendo ao vivo, abençoando aqueles que depois vão acessar essa palavra. Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor fale. Assim como o Senhor está falando através dessa palavra de Jó. Senhor, meu Deus, ele não conhecia nada de ciência, mas através do poder do teu Espírito Santo, ele teve a revelação. Moisés teve a revelação de escrever as palavras de Jó, que falava da glória de Deus. O apóstolo Paulo, Pai, em Romanos, ele fala que os céus manifestam a tua glória. E agora o Jó, falando acerca da localização do inferno, falando acerca da localização do céu, falando acerca das nuvens de chuva, falando acerca dos limites do mar, ele ali percebia o poder do Senhor. Pai, que assim como Jó, que assim como o apóstolo Paulo, que o teu Espírito nos dê sabedoria de olharmos a natureza e glorificarmos o teu santo nome, de olharmos uma árvore, de olharmos uma nuvem, de olhar as estrelas, o céu, de olharmos a lua, de olharmos o sol, que nós possamos ter essa direção do teu Espírito, de louvar o teu nome, de adorar. Pai, eu sei que é um tempo de pandemia, eu sei que é um tempo de angústia, de dor, de tristeza para muitas famílias que têm perdido os familiares. Nós mesmos não sabemos no dia de amanhã se aqui estaremos. Pai, mas assim como Jó, que em meio a sofrimento, ele conseguiu olhar a natureza, ele conseguiu olhar para o mar, ele conseguiu olhar para o céu, ele conseguiu olhar para as nuvens e glorificar e bendizer o teu nome. Que mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento de luta e batalha, angústia para muitos, que nós possamos olhar para o céu, olhar para as águas, olhar para as árvores, olhar para os pássaros, olhar para a natureza e contemplar a glória do Senhor. Aleluia. Pai, que ao fazer isso, que possa o teu Espírito Santo, ao fazermos isso, que possamos ser cheios, 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 cheios do Espírito do Senhor. Assim seja. Aleluia. Glória a Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós, meus amados, hoje e sempre. Olha, um beijo no teu coração. Aleluia.